dividiu com o zagueiro, ganhou a dividida, grande bola pro Fabinho, Fabinho é Edmilson, olhou pro gol, bateu pro gol, gol! Gol, 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 gol! Olá, seja muito bem-vindo. Este é mais um Gente do Esporte aqui na TV Câmara e hoje, de forma especial, lembrando de um dos maiores ícones do rádio do Vale do Paraíba, o professor Alberto de Souza Simões. E ao meu lado, Antônio Carmo e Edson Fonseca, para a gente conversar um pouco e contar um pouco da história do professor que contava como ninguém as histórias do esporte de São José. Olá, Carmo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Alberto Simões, com certeza, vai deixar muitas lembranças aqui para o Rádio Esportivo de São José dos Campos, né? Olá, Daniel, amigos da TV Câmara. O professor Alberto Simões serviu de referência para todos nós, né? Você falou do Edson Fonseca, que está aqui conosco, compadre do Alberto Simões, que trabalhou com ele mais tempo. Eu comecei a trabalhar com o Alberto Simões em 1981. Aqui nós estamos na redação da TV Rádio Band Vale, aqui em São José dos Campos, onde era a Rádio Clube, onde foi a Rádio Bandeirantes, aqui atrás, e no estúdio menor e tal. Depois foi mudando, ampliando. Mas o Alberto Simões viveu os seus quase 50 anos de rádio aqui, nesse prédio, né? Embaixo, em cima, trabalhando. E o Alberto foi, inquestionavelmente, na minha opinião, Daniel, e eu tenho certeza que os esportistas que nos acompanham aqui na TV Câmara hão de concordar, o maior nome da história do rádio esportivo, o maior cronista esportivo do Vale do Paraíba de todos os tempos. Isso, para mim, é inegável. Sem dúvida. Bom, do meu lado, como já falei, Edson Fonseca, olá, Edson. Agora, o Alberto Simões fez parte da sua história de uma forma muito presente. Vocês eram compadres, né? Exato. Um abraço, Daniel, amigos da TV Câmara. Realmente é uma amizade que a gente sente muito. Desculpa, Carlos, desculpa você, mas sem sombra de dúvida é meu melhor amigo. Os problemas que eu tinha, pessoais, tal, eu desabafava com ele conversava muito comigo. Lembra de histórias assim, marcantes. Ele foi padrinho meu no primeiro casamento, sou padrinho do Luciano, o filho dele mais velho. Por coincidência, o número que eu mais gosto é o 6. E ele foi batizado no dia 6/6 de 76. Coisas da vida. Coisas da vida. Nós perdemos um grande amigo. E quando que você se encontrou pela primeira vez que você lembra do Alberto? A primeira transmissão eu lembro que foi em 1972, eu não tenho a data na cabeça certinho, não tenho, mas eu lembro que foi um jogo de voleibol feminino, Associação e Corinthians, no ginásio Lineu de Moura, um sábado à noite. Um sábado à noite. Transmissão de jogo de voleibol já em 72, hein? Que beleza. Agora, o Alberto, ele antes de chegar em São José, ele veio para a Rádio Piratininga aqui de São José dos Campos, ele passou por Campos do Jordão. Ele contava para você dessas histórias? Passou realmente para Campos do Jordão, veio para São José dos Campos, e eu lembro do Alberto Simões no João Cursino. Eu no primeiro colegial, quarto ano ginasial, ele já estava no segundo, terceiro ele ia com fardamento do tiro de guerra, que fazia o tiro de guerra de manhã, acho que das 5 às 7, qualquer coisa assim, depois ia para a escola. E eu lembro dele com a farda do exército lá e tal. Depois que eu fui conhecendo, eu comecei na Piratininga e quem me trouxe para cá foi o Roberto Costa. Comecei com o Jairo Costa, o Jairo Carlos lá em cima, Flávio Concílio e tal, o Roberto também, depois o Roberto desceu a Mário Galvão e acabei vindo aqui para a Rádio Pública. Começou a nossa amizade. Agora, a gente está aqui nos estúdios da Band Vale e com certeza um dos maiores legados do Alberto Simões foi o programa que é longevo. Parada dos Esportes ainda está no ar, foi criado em 1965 e vocês continuam levando esse legado aí. É o programa mais antigo do rádio esportivo? A gente não tem essa informação corretamente, não sei se uma pesquisa no famoso Google nos ajudaria a isso, mas eu não tenho dúvida de que no estado de São Paulo é o mais antigo programa esportivo do rádio do estado de São Paulo, que está do Brasil. E o Alberto criou, o programa entrou no ar no dia 1º de abril de 1965, completou 51 anos agora em 2016, e ele conta essa história para nós, contava, né, Fonseca? O seu Anis
que era o gerente da rádio, o incumbiu. Ele veio da Rádio Piratininga para cá, novinho, com 17 anos, de criar um programa. E nem o Alberto, quando a gente conversou sobre isso, ele não lembrava quais eram os outros 2 nomes. O seu Anísio falou, me traz 3 nomes. E o Alberto levou para o seu Anísio 3 nomes. 2 que nem ele lembrava, e o Parado dos Esportes, que é o Parado que é um desfile de informações, um desfile de vozes, de notícias, e aí entrou no ar e nunca mais saiu. Foi obra do professor Alberto Simões. Agora, o Parada dos Esportes continua na Rádio Piratininga Sim. hoje, tradicionalmente às 6 horas, mas teve vários horários, né? Teve. Eu me lembro das 6h20, das 8 da noite, das 11 da manhã. Não sei se Fonseca lembra de outros horários. A gente chegava a fazer a resenha esportiva domingo à noite. Domingo à 8 horas, acabava o jogo do São José no Martins Pereira. No verão eu não cheguei a trabalhar, sempre no Campo Novo. Mas você ia correndo para casa ouvindo a Rádio Bandeirantes, a Rádio Tupi, pegando o resultado da loteria e tomando nota lá para depois apresentar. Hoje você tem internet, hoje é diferente. Naquela época você ouvia as rádios de São Paulo para você pegar o resultado e dava o placar do Brasil inteiro. E ficava com um monte de Paraense, o Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio de Janeiro. Não era só São José dos Campos, só vai do Paraíba. E o Campeonato Paraense era o que mais interessava. O professor Alberto Simões, que veio de Belém do Pará, torcedor do Clube do Remo, do Palmeiras, do Flamengo e do São José. Eram as 4 paixões dele. As paixões de Alberto Simões. Agora, você começou ouvindo Alberto Simões ou você já entrou direto junto com o secretário? Eu sou de Suzano, ali na Grande São Paulo, e eu me mudei aqui para São José dos Campos no dia 17 de fevereiro de 1973. No dia 18 de fevereiro, já em casa, morando, eu já ouvi uma transmissão da Rádio Clube com Edson Fonseca, já era repórter. Me lembro, só pegar no livro do Alberto Simões, você vai ver que teve um jogo do São Zeca. Eu me lembro que era o Alberto, o Aurélio e você, Fonseca. E aí me apaixonei por aquele sotaque gostoso. O Alberto tinha uma voz deliciosa, maravilhosa, com aquele sotaque paraense ainda. Depois foi mudando um pouco mais, né? Mas eu falei, nossa, que bacana. E lá em Suzano, eu só ouvia as rádios de São Paulo. Não tinha Globo, era Nacional, Tupi, Bandeirantes e Pan-Americano, né? E aí mudei para uma rádio em São José. Nossa, que bacana, uma rádio aqui. Então eu fui ouvindo e já me apaixonei. E eu sempre tive, desde moleque, o sonho de trabalhar em rádio. Aí ouvindo rádio, surgiu a oportunidade de 1981 de fazer um teste na Rádio Clube. Fui trazido para cá pelo Valdomiro Moreira, que hoje ainda está na Rádio Piratininga, apresentando lá o programa Sertanejo de Madrugada. E ele me trouxe, eu fiz um teste. Cláudio Brasil foi por aqui, nesse lugar aqui onde nós estamos. O Cláudio Brasil pegou um gravadorzinho, falou, grava aqui, me deu um texto que foi escrito pelo Oswaldo Pascoal, né, que tinha tudo datilografado, né, Fonseca, para ir para ler no Parada dos Esportes. Eu peguei e li, o Cláudio Brasil falou, tá bom, galera, vou passar para o Alberto. Aí passou para o Alberto e ele me chamou e eu comecei a fazer o Parada dos Esportes, ajudando o Beil Júnior, que era o plantão esportivo titular daquela época. Daí, quando eu comecei, o Beil me disse, cara, mas acho que você pode ficar, eu estou querendo sair mesmo. Aí, depende do Alberto. Aí o Alberto autorizou e aí começou a nossa amizade, que até então eu não tinha amizade. Eu conheci o Alberto de ouvir o radinho, de gostar das transmissões deles. E a partir de 81, aí eu passei a conhecer o Alberto Simões. Agora, a gente sabe que todo o radialista, todo narrador esportivo, ele tem os seus bordões. Quais são os bordões inesquecíveis do Alberto? Os ponteiros não param, né? O Edson Fonseca, Walter de Vicente, me conte a história desse gol, né? Chuvas e trovadas na área da águia. Tem vários bordões, né? E você lembra de alguma história assim interessante dentro de campo de jogo? Você, repórter, e ele, que você pode contar pra gente? Olha, eu lembro, foi em São Bernardo do Campo, estava surgindo o Lula, então, como líder metalúrgico, deve ser 70 e qualquer, era São José e Aliança, campeonato da divisão intermediária, que se chamava. Aquela época, a gente indo para São Bernardo, você ia e voltava no mesmo dia de carro, como vai até hoje, né? A gente ia, o policiamento fechou, ninguém desce. Precisava pegar a via Anchieta para descer, ninguém desce. A gente estava uns 50 metros do bloqueio. Aí eu desci do carro, não andava, eu fui lá me dirigir ao comandante, por gentileza. Sou da Rádio São José dos Campos, nós somos para São Bernardo do Campo, transmitir um jogo, não tem nada a ver com esse movimento político, que estava tendo a manifestação em São Bernardo, lá do Lula, reunindo o pessoal. Ele falou, se você chegar aqui na frente, eu libero para você ir. Aí o Cláudio Brasil pegou o Fusquinha vermelho, que era da rádio, foi pelo passeio, um passeio largo, por sorte que tinha, fomos pelo passeio, chegamos lá e falou, libera. E nós com o Fusquinha sozinho, para São Bernardo, no estádio. Chegou lá transmitindo o jogo. Foi o primeiro tempo ainda, o ataque do Aliança, gol do Alberto Simões narrando, mas foi com a mão. E eu, como repórter, sentado no meio do campo, naquele banquinho que o Valtencir tem até hoje, um banquinho de câmbio, peguei, levantei o microfone, abri para o Bandeira, seu Bandeira, mas o gol foi com a mão. Ele falou, ninguém veio reclamar comigo.
Eu peguei, assumiei o banco de São José. Veio o técnico, que eu nem lembro se era o Jorge Tipo Nunes. Tipo Nunes, não lembro quem era. Chegou, fez aquele bolo em volta do bandeirinha, o juiz veio que foi o gol, foi com a mão. Anulou o gol. Rapaz, e pra sair do estádio. Ficou o Alberto e o Aurélio narrando. Eu tive que ir pro vestiário, não tinha condição. Que era alambrado, tinha 1,5 metro mais ou menos de grama e já vinha o campo de jogo. USP, os parados, para tudo até canto, tal, não tive condição. Fui pro vestiário, ficou só o narrador e o comentarista, ficou sem repórter aquele jogo. O resto do jogo. Aquele dia, então. Tantas histórias boas. Nossa, né? tem muitas histórias. A última transmissão que eu me lembro do Alberto foi em Sumaré. Chegamos lá, cadê a linha? Fazer um jogo do Atlético Joseense, a segunda divisão. Era a transmissão até hoje, por linha telefônica. Eu estava lá em cima, subindo o muro. Eu, Vieira Júnior, estava subindo, barrando, andando lá para poder puxar a linha e tal. Coisas que acontecem, coisas do interior que eu falo, com a Globo, com a Bandeirante, Jovem Pan, não dá problema. Coisas de rádio mas do interior, rádio né? do interior sempre dá problema. Com certeza, histórias muito interessantes do Alberto, procurando linha telefônica e passando esses apuros pelo interior. Bem, tem muito mais história aqui no Gente do Esporte. A gente vai dar uma pequena paradinha e volta no segundo bloco, contando um pouquinho do Alberto e os grandes clubes da capital paulista. A gente volta já. Número 9. Obrigado ao torcedor pela audiência em todo o planeta. Estamos de volta com o Gente do Esporte nesse segundo bloco, falando um pouco da história e trajetória do professor, do querido professor Alberto Simões, radialista, historiador, que trouxe tanta alegria pra gente no esporte. E ele também transmitia jogos do Campeonato Brasileiro. Você acompanhou essa fase do Alberto, Carlos? A Rádio Clube, a partir de 1975, né, Fonseca, passou a transmitir o Campeonato Brasileiro. E o Alberto ele conta uma história. O Alberto era um cara muito humilde, espetacularmente humilde, até de maneira exagerada pelo nome dele, por aquilo tudo que ele representava. Ele conta que em 1975, a final foi Internacional e Cruzeiro no Beira-Rio, um jogo só, o Inter deu de 1-0, aquele gol do Figueiredo, e ele foi para lá transmitir o jogo junto com o José Carlos Guedes. E a rádio havia determinado, os dois eram locutores, né, Fonseca? Não foi comentarista, não foi repórter, nem técnico, nada. Para economizar, mas quem vai e tal, havia uma vaidade muito grande, né, Fonseca, naquela época de narrar, ainda mais uma final de Campeonato Brasileiro, primeiro ano que a Rádio Clube estava transmitindo, e foram os dois incumbidos, acho que já era o seu Ivan Mimés, cada um transmitia um tempo e o outro ficava de repórter. No primeiro tempo, o Alberto ficou de repórter e o José Carlos Guedes transmitiu. E aí, não sei, não deu certo porque estava lá em cima para descer, o Guedes não conseguiu descer, o Alberto falou, pode ficar aí, eu fico aqui de repórter. Ficou de repórter quando era a hora dele transmitir o segundo tempo. E nisso foram tantas jornadas de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Paulista. O Alberto esteve acompanhando o São José no Campeonato Brasileiro de acesso de 89, o acesso foi lá em Lagoinha, na Bahia, teve em Caxias do Sul. Ele rodou por esse Brasil acompanhando não só o futebol, mas também o basquete, o São José e muito de Campeonato Brasileiro, de Seleção Brasileira, acompanhando os jogos da Seleção Brasileira aí amistosos por todo o Brasil também. O Alberto Simões tinha uma paixão que era inegável pelo esporte de São José, pelo São José Esporte Clube, e com certeza tinha muita história, até internacional, né? Ele chegou aí para a Espanha com o São José. Né? Ficou um mês e meio. Na excursão, a única excursão que o São José fez em 89, logo após o vice-campeonato paulista, foi para a Espanha e ele foi acompanhando. Ele acompanhou tudo. Agora, tem alguma história interessante do Alberto em relação ao Campeonato Brasileiro que você tenha ido junto? Não, os jogos no Morumbi, a dificuldade, hoje a facilidade de internet, de comunicação é muito grande. Naquela época você tinha uma dificuldade, a linha estava lá na cabine. E como é que você vai falar no campo? Você puxava fio, que tinha um fio de retorno. E é grande a distância lá, né? Às vezes não dava o retorno, não chegava, então ficava combinado. Ele levantava um lenço, qualquer coisa da cabine. O
Alberto ou o José Carlos Guedes, você entrava, você não sabia o que ele estava perguntando, ele também não fazia pergunta pra gente. Você ia entrevistar um jogador, qualquer coisa, o olho dava um lance perigoso, um pênalti, você não sabe, você não sabia se você estava na hora de você entrar ou não, você só via aquele lencinho branco, você entrava, realmente foi pênalti e tal, uma falta aqui próximo da área, você entrava com a dica assim, no escuro, vamos dizer, era no escuro. Agora, tem outra história também, até o Roberti, ele que foi um grande parceiro do Alberto Simões, ele narrou, acho que São José e Catanduvense, no Pacaembu. Houve um rodízio grande também, né? Porque existia essa questão do rádio. O rádio era a vitrine da casa, todo mundo tinha o rádio. Sim. Eu, na época, era só torcedor, fui no Pacaembu como torcedor, sentei lá na arquibancada acompanhando o jogo São José e Catanduvense. E lá a gente não pegava o radinho, logicamente, mas Fonseca estava, o Fonseca foi o repórter, e na Rádio Piratininga era o Paulo Roberto de Paula narrando, e na Clube foi dividido, né? O Roberto fez meio tempo e o Alberto Simões eram os dois locutores da época. Me permite contar uma história, você falou de Campeonato Brasileiro, em 1997, no antigo Parque Antártica, hoje Allianz Parque, Palmeiras e Cruzeiro. Nós estivemos lá transmitindo, o Alberto, eu, o repórter acho que era o Chaga Júnior. E o Alberto sempre foi palmeirense e tal, e ele foi cônsul do Palmeiras. Ele aqui na região do Vale do Paraíba, ele era o representante do Palmeiras para cuidar de novos associados, de credenciais e tal, ele fazia tudo. E aí o jogo, chegamos lá, cabine e tal, o primeiro tempo terminou, o jogo, me lembro dele, foi 4-0 para o Palmeiras, 3 gols do Viola, que jogava o Palmeiras naquele jogo. Terminou o intervalo, o primeiro tempo, e ele falou, vou ver umas coisas aqui do Palmeiras, já volta aí e tal, tá bom. E eu fiquei com o Alexandre Soledade no plantão esportivo, conversando comigo, a gente falando do jogo, e aí os times voltaram e nada do Alberto. Eu olhei ali para trás e nada do Alberto. E aí o Alexandre, eu falei, ô Alexandre, vamos tocar um pouquinho mais aqui, que o professor Alberto está resolvendo os negócios aí, e nada do Alberto. E nós ficamos numa cabine ao lado da cabine da Rádio Globo, que naquele tempo tinha o Paulo Roberto Martins, conhecido Morse, como comentarista. E quem fazia lá o plantão, na Globo, fazia o âncora, era o Juarez Soares. E o Paulo Roberto Martins, na época, eles tinham uma brincadeira assim, vamos fazer a avaliação dos jogadores. Era ruim, péssimo, ótimo e tal. Quando o jogador ia muito mal, ele falava péssimo dos péssimos e tal. Bom, e aí, o Oscar Luiz narrando, o Paulo Roberto Martins do lado, e eu olhando, o Paulo Roberto olhou pra mim e fez assim. Eu falei, o doutor não voltou ainda. Então, nós ficamos dando risada. E começou o jogo. De repente, entra o Alberto correndo. Né? Meu Deus! Aquele jeito, meu Deus, a bola já está rolando, já começou. O Alexandre, o Alberto já pegou. Aí o Alberto catou o microfone, se ajeitou e já estava com uns 2, 3 minutos de jogo. Foi daí, nós fizemos na volta. Que coincidência, na volta. Viemos no carro era Rádio Clube e tal, Cláudio Brasil dirigindo, e nós colocamos na Rádio Globo para ouvir o Juarez Soares ali, tal, comentando. Aí o Paulo Roberto, o Palmeiras passeou aqui hoje, 4-0 e tal. Vamos às avaliações e tal. No Palmeiras, Viola, ótimo dos ótimos. No Cruzeiro, Dida, péssimo. E o locutor do lado que fugiu aí, péssimo dos péssimos, e o Alberto ouvindo no carro. Mas nós rimos tanto, rapaz, Alberto, é você. E nós rimos tanto, rapaz, eu fiquei até, né, você lembra? Depois a gente brincava muito quando a gente se encontrava. Alberto, péssimo dos péssimos, foi muito legal isso aí. Teve uma passagem aqui também, não lembro, São José, não lembro outra equipe, Campeonato Brasileiro, e lotado. O Osmar Santos veio narrar pela Rádio Globo. E a frequência da Rádio Globo até hoje é 1100. E a da Rádio Clube, na época, o Rádio Bandeirantes, 1120. E o transmissor do lado do estádio Martins Pereira. Dava muita interferência nas rádios. Até que os Osmar Santos narrando, uma hora ele falou, para um pouquinho, deixa eu parar na razão. Vamos ver o nosso amigo de São José dos Campos, Alberto Simões narrando. E fechou o microfone dele e entrava o som da Rádio Clube no som da Rádio Globo, por causa de rádio frequência. Aquele transmissor do lado, que tudo quanto é rádio que vinha do interior reclamava. Quem chegou primeiro foi o transmissor da Clube lá, não foi o estádio Martins Pereira. Com certeza. Agora, o Alberto era uma pessoa que agregava muito os parceiros, né? Demais. E, aliás, eu lembro que ele sempre promovia os jantares da CESP, ele era o representante regional aqui. Delegado regional. Delegado regional. Bons tempos, né? Sentiu muito, como você bem falou, ele que agregava, fazia tudo. Se não fosse ele, nós não teríamos ido a 20 jantares na CESP, ele que fazia tudo. Ele que fazia tudo, a gente não tinha mais motivação. Depois que o Alberto ficou doente, faleceu agora em abril, foram 3 anos e meio, né, Fonseca? Nunca mais nós fomos. Aqueles jantares também da subsede aqui, Daniel, que você chegou a participar aqui, todo mês de julho, que era aniversário da nossa CESP regional, não foi mais feito porque o Alberto é que tomava a frente. Eu chamava, até brincava, ele era festeiro, ele gostava de um baile, gostava de uma festa, e ele gostava de juntar o pessoal. E sabia fazer. E ele ligava para o pessoal de Caçapava, de Taubaté, de Cruzeiro, de Guará, vinha todo mundo. O pessoal aqui, a gente se juntava no Martins Pereira, um ônibus lá, e nós íamos para São Paulo, o pessoal vinha na festa aqui. Desde que o Alberto adoeceu e agora com a morte
morte dele, se acabou. E outra coisa, acho que não volta, e outra coisa, você falou de historiador. A história do esporte do São José está se perdendo. Desde que o Alberto ficou doente, nada mais foi captado. Não tem outra pessoa na cidade que tenha a vontade, a dedicação, o carinho que o Alberto Simões sempre teve para ter tudo, lançando livro, lançando site com todas as informações. Desde outubro de 2012, a história do esporte joseense não está sendo escrito mais. Parou, até tem o livro O Almanaque da Águia, que tem compilado todos os jogos de São José. Do São José. São José, as cadeiras Não tem. Não tinha coberto, o que ele tinha. Aliás, a gente chamava de alfarrábio, que ele carregava, ele sempre carregava a pastinha dele para todo lugar. Grande, então, com todas as informações. Tinha todas as informações. Bem, nós vamos fechando esse segundo bloco do Gente do Esporte. No terceiro bloco, nós vamos falar das outras paixões do Alberto, do basquete de São José dos Campos e também dos outros esportes que o Alberto sempre incentivou na cidade. É rapidinho, a gente volta já. Edmilson, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Estamos de volta para o terceiro bloco do Gente do Esporte, homenageando hoje o professor Alberto Simões, com dois grandes parceiros do Alberto, Antônio Carmo e também o Edson Fonseca, que acompanharam muito da trajetória do Alberto e também as suas paixões, e uma delas, com certeza, era o basquete de São José. Onde começou essa paixão? Olha, o Alberto sempre gostou, como o Carlos já bem disse também, sempre gostou muito de esportes. Os filhos dele, tanto o Marcelo como o Luciano, fora da escolinha do tênis clube, ele foi sócio do tênis, mas não, entre aspas, não vingaram como jogador profissional, mas ele sempre incentivou os filhos dele, ele sempre gostou de todos os esportes, principalmente São José dos Campos. Ele dava resultado de malha, futebol amador, o que tinha, tal. O Alberto se ia no campo, acompanhava futebol amador, acompanhava jogo de malha, o irmão dele joga malha até hoje, o Antônio José, tal. Ele sempre prestigiou. Coisas que vem junto com a pessoa, né? E incentivando, além de prestigiar, sempre incentivava o esporte menor. Um dia sobre isso, Daniel, conversando com o Alberto, na volta desse time do basquete joseense, que agora parece, vai parar de novo, que ele voltou em 2009, e o Alberto ficou animadíssimo quando eu negociei para a gente transmitir os jogos. Ele falou, nossa, mas que bacana, vamos voltar a transmitir basquete? Vamos. Fechamos aí os contratos, tá tudo certinho, nós vamos acompanhar tudo. Nossa, maravilha. E depois trabalhando com ele nas narrações, o nosso comentarista saiu da Alvir Rosa Moreira, mas eu estava sempre junto. E aí um dia ele me falou que ele me disse que ele achava que ele gostava mais do basquete do que do futebol, porque ele era realmente apaixonado. E uma das frases, depois você disse agora há pouco, aí perguntando pro Fonseca, nessa volta do basquete, ele dizia assim, basquete, uma paixão que voltou para alegrar o coração do torcedor josense. Uma nova paixão. Da cidade. No período em que não tinha transmissão, o São José ficou um tempo parado com aquele time jogando Série A2, depois voltou para a Série A1. Ele acompanhava o jogo pela internet, ouvindo a Rádio Franca. Eu me lembro de um jogo que a rádio não estava pegando, ele, pelo site da federação, que ia lá colocando ponto a ponto. Ele falou, meu Deus, onde fiquei acompanhando, sofrendo lá? Eu falei, que é isso, Alberto? No jogo, 2 pontos na internet. Ele era realmente um apaixonado, adorava o basquete, vibrava com o basquete do tênis clube dos anos 80, bicampeão paulista, campeão brasileiro. Foi transmitir a final lá em Goiânia, né, com a Rádio Clube e tal. E aí, agora, acompanhando todo o NBB, nós viajamos o Brasil inteiro acompanhando os jogos do São José Basquete, e ele era apaixonadíssimo, ele gostava demais. Ele vibrava eu dizia para ele, não era para fazer média não, falei isso para várias pessoas. Era mais gostoso ouvir o basquete narrado pelo Alberto Simões do que ver pela televisão. Quando ele tinha muito mais emoção, muito mais gostoso. E quando tinha transmissão das TVs fechadas, eu fazia questão de colocar o radinho e assistir. A transmissão dele era fantástica. Tinha muito mais informação e ele era um apaixonado e conhecia... Informação, você falou. Sabia de tudo. Se queria saber de um jogador, ele tinha lá, ele estudava, era fantástico. O Alberto era espetacular. A família dos jogadores do basquete de fora ouviam a rádio pela internet
internet na narração do Alberto, que fazia questão de dizer, ele mandava abraço para a mãe de um tal que tava lá jogador, no do céu, treinador, está em verdade. Belo Horizonte, está em São Paulo, está não sei onde, a rádio não chegava pela internet, os familiares ouviam e gostavam muito do Alberto. Agora, você falou de transmissão de voleibol, de basquete, do futebol que a gente está acostumado. Já teve alguma outra transmissão que vocês lembram do Alberto de algum outro esporte? Não, bom, eu não me lembro, até porque, Daniel, tem coisas que não encaixam no rádio. Por exemplo, um jogo de tênis jamais será transmitido pela rádio. Bocha, malha, aquele negócio, não são esportes assim, né, que se transmitem. Jogos abertos, ele estava no tempo fazendo um post no tempo. Futsal transmitiu demais. Futsal, muito é verdade. Dava resultado, não sei se era vôlei, basquete, podia estar transmitindo futebol, ele estava dando resultado de outro esporte. O Alberto era muito versátil. Agora, a gente vê que assim, a paixão do Alberto foi uma paixão que foi até o fim. Tanto que a última vez que eu me lembro dele, ele tinha feito uma transmissão um pouco antes no ginásio da DCGM, aqui em São José dos Campos, do basquete feminino. E foi um grande incentivador do basquete feminino. Né? Gostava de tudo. Basquete ele adorava. Agora, se tinha uma outra modalidade, ele apoiava, incentivava. Isso para ele. E você falou de transmitir. Uma vez teve uma transmissão do futebol amador. E ele não estava escalado no domingo cedo. Não me lembro quem era. O Dirceu, plenamente, que ia narrar. O Dirceu não pôde. Aí eu liguei e falei, Alberto, é o seguinte, o Dirceu não pode transmitir o jogo. Era um sábado. Como é que você está amanhã? Não, estou livre. Por quê? Não, porque tem um jogo de futebol amador, eu não sei. Claro que vou, rapaz. Calma, que é isso? Nós somos uma equipe, vou lá, transmito o jogo, eu adoro futebol amador. Porque ele acompanhava, e do Santana, que ele era o time dele, ele acompanhava para fazer o histórico do Santana. O diretor. Ele falou, quando você precisar me escalar, pode me escalar que eu faço futebol amador como eu faço campeonato brasileiro. Era de uma humildade impressionante. E ele sempre estava lá na De Paraíba, né? Sempre. Era sócio do Santana. Coincidentemente, depois que o Alberto se foi, o esporte amador, olha que ele parou, vamos falar nesses 3 anos e meio que o Alberto ficou doente, o esporte amador de São José, pelo menos esse esporte de resultados, deu uma queda violenta. Sim, aliás, ele deixou de futebol mais informado também, porque o Alberto informava sobre tudo. Agora a gente lembra que ele lançou alguns livros, né? Esporte Formigão e Águia, O Almanaque da Águia, História de uma Paixão, e teve um livro que ele tinha a intenção de publicar, que era sobre o futebol amador de São José. E sobre o basquete também. E sobre o basquete também. Foram duas ideias que ficaram paradas em função da morte dele. Ele ia fazer. Infelizmente. Bom, Carmo, a gente está chegando ao final do programa. É claro que fica a lembrança, fica a saudade, mas o que mais lhe marca em relação a essa convivência que nós todos tivemos com o professor Alberto Simões, aliás, também sou cria dele. Comecei no Rádio Esportivo ouvindo a equipe da Bandeirantes. Quem trabalhou com o Alberto Simões em rádio? E quem não foi aluno dele no Bilac? A cidade inteira, prefeitos, todo mundo foi aluno de Alberto Simões e no rádio. Daniel, são muitas passagens. E você falou de agregar, de estar junto. A nossa equipe se reunia todo ano, no final do ano, para fazer o churrasco de confraternização. O Alberto adorava uma cachaçinha amarelinha, ele fazia declamações maravilhosas, a gente dava uma risada, brincava, e em festas na casa dele, na minha casa, na casa do Fonseca, do Paulo e tal, a gente se reunia sempre. A nossa equipe sempre foi verdadeiramente uma equipe, né, Fonseca? Com famílias, todo mundo junto. E muitas coisas marcantes, bacanas. Mas eu vou citar uma aqui que me marcou de maneira extraordinária. Quando ele me ligou, a gente conversando e tal, e ele me pediu para escrever a orelha do livro dele, do almanaque. Eu falei, mas eu? Você. Porque você acompanha também, você é um homem que está sempre ligado nisso. Isso me marcou e eu fico arrepiado de lembrar que eu tive essa honra. Você pega o livro lá do São José e tem lá a orelha. Eu que me deu a honra de escrever, eu sou ruim para escrever, eu gosto de falar, mas eu fiz questão de fazer um textinho que era curto também, para enaltecer o trabalho dele. E perguntei, mas Alberto, vou escrever, eu quero que você me diga. Se você não gostar, ele leu, eu falei, tá muito bom. Aí foi pro livro lá, isso me marcou de maneira extraordinária. Entre tantas coisas, isso me honrou demais. E me honrou muito ter podido ser amigo do Alberto Simões. E continuar o legado dele aí com o Parada dos Esportes, com certeza. E você, Edson, o que fica do amigo? Olha, o primeiro final do programa é agradecer a homenagem que está prestando ao Alberto e eu com o Carmen, que é a oportunidade de contar um pouquinho dele. Como eu gostaria de fazer, quer dizer, fica aquela eterna amizade, a eterna lembrança que não vai nunca. Eu tenho até hoje no meu celular, quando o Carmen postou a fotografia do Alberto, no dia que ele faleceu, ele falou, essa imagem eu não apago. Ele com o microfone segurando na Rádio Bandeirantes, eu falei, essa imagem vai ficar no meu celular. Como eu tenho a última mensagem que ele me mandou pelo celular, eu tenho gravado também. Tá certo? As lembranças que ficam, né? Agora eu gostaria de fazer 3 agradecimentos, pelo menos a gente teria muito agradecimento ao Alberto Simões, com certeza, muita coisa a falar em São José, mas uma coisa
duas coisas que me marcaram muito no último ano. Há um ano atrás eu tive com o Edvar Simões na casa dele, falei, eu quero ver o Alberto, então, me telefonou, marcamos um dia, fomos na casa do Alberto. Ele entregou o agasalho das Olimpíadas de Tóquio, de 64. Foi medalhista. O Edvar Simões entregou para o Alberto, mas o Alberto chorava. Falei, Bete, guarda isso que está até hoje guardadinho na casa dele. E junto com o corpo dele, seguiu a bandeira de São José dos Campos, que o Paulo Roberto deu, e da torcida Mancha Azul, que o Bentinho estava lá, falou, não, vou em casa buscar, trouxe a bandeira dele e seguiu junto com o corpo do Alberto Simões. 3 agradecimentos que eu não vou esquecer nunca, com certeza. Bom, com certeza Alberto Simões vai deixar muitas saudades, não só em nós, mas também em toda São José dos Campos. O Gente do Esporte fica por aqui. Na semana que vem, outra personalidade do esporte joseense estará conversando conosco. Obrigado pela sua audiência e até lá!